Olá, muito bem-vindos ao canal Missões na Europa. Eu sou o Cleiton Carvalho e hoje nós vamos falar sobre missões em um país muito especial para a Europa, para todo mundo, na verdade, que é a Suíça. Então fica comigo, porque depois da vinheta eu vou trazer aqui o nosso convidado para falar para vocês muito a respeito do que Deus tem feito e tem campo para fazer nesse país. Meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Muito bem-vindo, meu amigo Igor Moraes. Igor de Moraes, não é? Exatamente, Cleiton. Então, você está na Suíça. Em que região da Suíça que você está, Igor? Eu moro atualmente em Genebra, né? Genebra, quando a gente vê a Suíça meio assim, ela fica bem na pontinha ali. E vamos dizer, não é a capital da Suíça é Berna. Dizem que a capital financeira é Zurique, pelo número de pessoas, mas Genebra acaba sendo a capital internacional da Suíça, exatamente. Aí fazendo fronteira com a França. Legal, legal. E está aqui a capital, que esse nome de fato pouca gente conhece, né? Que é Berna. Berna, exatamente. Está aqui. E outra cidade muito conhecida da Suíça é Zurique, né? Zurique, exatamente. Zurique é a maior população, né, densidade em nível de população. Zurique acaba sendo meio que a capital financeira. Vamos dizer que Zurique é o São Paulo, né, da Suíça. Boa Que tem um comparação. PIB, que tem um dos maiores PIBs da região, e o que é bem interessante também é que Lausanne é bem conhecido, Montreux é conhecido no final do lago, ali Le Mans, Lausanne e Montreux. Lausanne por ser uma TOPFL, por ter, que é uma das melhores universidades do mundo na área de tecnologia, e por ser uma cidade onde tem muitos brasileiros. Montreux, porque tem o Montreux Jazz Festival, então acaba sendo bem culturalmente conhecido, principalmente para os músicos, né? A gente tem Legal. Friburgo ali, algumas pessoas acabam conhecendo Friburgo, porque no Brasil tem uma região que chama Nova Friburgo, né? E que, na verdade, foram imigrantes suíços que construíram essa cidade lá no Brasil. Legal. Tem duas cidades de Friburgo, Igor, no Brasil. Tem uma no sul Uhum, e tem a Nova Friburgo, que na região serrana do Rio de Janeiro, né? Que é exatamente. lá, eu sou nascido em Petrópolis, que é lá meio pertinho da minha terra. Ah, Então, que legal essa apresentação aí da Suíça, para quem não conhecia, Lausanne, Festival de Jazz de Montreux, onde acontece evangelismo também, né? Eu já tive com um também. grupo fazendo evangelismo no Festival de Jazz. E sou músico, toco saxofone, então sou músico de. Queria ser músico de jazz, né? Não posso dizer que sou. Opa! Legal aí conhecer a beira do Lac Léman Exatamente, e Lac Léman. As pessoas de Genebra, é engraçado, existe um conceito na Suíça que chama Rostgraben, porque a Suíça, na verdade, ela é dividida em três partes, Suíça italiana, alemã e romande, que é onde fala o francês, né? Aqui onde eu estou em Genebra, faz parte da Suíça romande, onde justamente o francês é a língua principal. E o que acontece é que Genebra era um pouco diferente. A Suíça, geralmente, como Genebra tem uma história muito linkada à França, Genebra já foi um departamento francês debaixo de Napoleão I, lá por 1800, e o que acontece é que, por causa disso, as pessoas têm meio que uma divisão. A Rostgraben é a primeira divisão que é feita entre a Suíça alemã e a Suíça francofônica, tem uma rivalidade nisso, né? Geralmente, sim. tipo, se a gente vota à direita, eles votam à esquerda. Se a gente vota à esquerda, eles votam à direita. Então, tem um pouquinho isso daí. E Rostgraben em alemão quer dizer a barreira de Rosti, né? Que é aquela que é uma comida típica daqui. E tem uma outra barreira que é Geneve contra o resto da Suíça, que por causa de algumas diferenças, por causa de diversas questões políticas, posicionamento, Genebra, os suíços dizem, ah, não, mas Genebra... Eu lembro que eu fiz exército aqui na Suíça, né, como cidadão suíço, e a pessoa fala, ah, você é de Geneva, quase lá na França, né? E por essa
brincadeirinha, acaba que tem meio que os Genevois, que são as pessoas que moram em Geneva, acabam fazendo a brincadeira, eles não chamam Lac Léman, eles falam que é o Lac de Genève, que no caso é o lago deles, como eles estão na É... ponta. Daí deixa os outros mais ainda, né, nervoso. Vocês se apropriam do nosso lago. Que legal esse conhecimento da Suíça. Igor, você está aí na Suíça desde quando? Você já falou aí que você tem a nacionalidade suíça. Eu queria que você falasse um Sim. pouquinho sobre isso aí para a nossa audiência. Nós temos aí cerca de 10 mil seguidores no YouTube, né? Que eu nem chamaria de seguidores, na verdade, que são vocacionados ou missionários já que estão conosco acompanhando aí essas informações. Então é muito pertinente você falar sobre o seu processo de chegada na Suíça. Como é que foi esse chamado? Foi um chamado missionário para a Suíça ou foi outra razão? Explica um pouquinho isso para a gente. Uhum. Eu qualificaria isso de plano de Deus na minha vida, no sentido que a gente sabe que no Brasil acolheu muitos missionários de diversos lugares do mundo. Missionários da Suécia, que vieram implantar a Assembleia de Deus, missionários da Alemanha, através mais da Igreja Luterana, ingleses com o metodismo, etc. E, lógico, muitos suíços, né? Então, eu nasci numa cidade chamada Indaiatuba, que é uma cidade no interior de São Paulo, fica ali perto de Campinas. E, e eu, na verdade, quando eu era criança, eu não sabia nada da Suíça. Meu pai, como ele era descendente de suíço alemão, e minha mãe piauiense do norte, eles se conheceram em São Paulo, viveram a vida inteira ali. Eu cresci na cidade de Indaiatuba. E quando é criança, você não, talvez, se preocupa tanto com isso. Minha avó me falava bastante, minha avó na época morava aqui em Genebra, dela acabou voltando do Brasil, mas tipo, eu nunca tive tanto essa ligação. Mas por ser descendente, meu pai tendo passaporte, minha avó já tendo morado aqui, uma tia morando aqui e tudo, acaba que no momento, quando meu pai acabou perdendo o emprego dele aí no Brasil, ele decidiu que finalmente não era tão mal a gente tentar vir fazer a vida aqui. Então, em 2003, ele veio aqui primeiro, achou um trabalho e acabou trazendo eu e minha mãe, né? Em 2003, eu tinha entre 11 e 12 anos, então eu era ainda criança, né? E acabei chegando aqui. E quando eu falo que faz parte do plano de Deus, é que ninguém da minha família era cristão. Uau. Então, acabei chegando aqui e as pessoas acho que vão se relacionar com isso, principalmente as pessoas que estão na Europa e em outros países fora do Brasil. Acaba que quando a gente chega no lugar que não é nossa pátria, a gente acaba se relacionando com pessoas justamente brasileiros ou outros, né, que meio que talvez por uma nostalgia, talvez porque no primeiro tempo é mais fácil, e acaba que eles se relacionaram com algumas famílias, algumas pessoas aqui em nossa volta que eram cristãos, né, que eram de uma igreja metodista. E o que aconteceu é que eu acabei tendo, vamos dizer, esse primeiro contato e depois de todo um contexto complexo, meus pais divorciaram, meu pai foi atingido de uma esquizofrenia, num contexto que eu fui expulso da escola por muita rebeldia, diversas situações realmente que fazem parte do meu testemunho pessoal hoje, acaba que Deus acabou me encontrando aqui nesse país, nessa cidade. Ele me encontrou, foi em 2000, hoje já vai fazer praticamente 14 anos, foi em 2007, então 4 anos depois que eu estava aqui, por volta dos meus 15, 16 anos, num momento bem complexo, onde eu estava dando muito trabalho para minha mãe e ela não aguentava mais. Uma amiga dela, justamente cristã, falou: Olha, meu filho foi nesse acampamento aqui, ele acabou e ele voltou transformado desse acampamento. Minha mãe falou: Não tenho nada a perder, você vai. Eu falei: Não, não vou, não. Esse acampamento cristão, esse pessoal chato, não quero nada a ver com isso. E minha mãe acabou falando: Olha, ou é isso, ou então você vai voltar para o Brasil morar com sua avó, porque eu não consigo mais, já está sendo muito difícil depois que seu pai foi embora. Eu acabei indo e tendo um encontro com Deus nesse acampamento, que fica ali entre Geneve e Lausanne, numa cidadezinha chamada Sancergue. Era organizado por essa igreja suíça, que hoje ainda faço parte, 14 anos depois, e foi ali que eu dei a minha vida a Cristo, e por isso que eu falo que realmente, na verdade, Deus tinha um propósito, já
antes mesmo que eu nascesse, acho que quando eu fui testado no ventre da minha mãe, Jeremias fala sobre isso, né? Deus tinha um propósito. E por causa disso, eu tinha dupla nacionalidade, o duplo DNA, como eu diria. E Deus me trouxe para cá, me fez encontrar ele aqui, e depois desse encontro com ele, eu ganhei minha mãe para Cristo. Anos depois eu encontrei meu pai, ganhei meu pai para Cristo, e aí foi se espalhando durante para minha família, né? Mas acaba que ele entrou pela minha vida num momento complexo, mas e que ele tudo concorreu com esse plano que ele tem de poder ser essa ponte entre Brasil e Suíça, que eu acredito que ele me chama a ser hoje. Cara, que legal. É um chamado diferente, né? Do que a gente está acostumado assim, a ouvir de muitos missionários que estão num país e saem especificamente para isso. Deus trabalhou como ele é Deus, ele trabalha da forma que ele quer, então ele já trabalhou de outra forma. Quando você chegou aí, ele te despertou para cumprir aquele propósito que ele tinha. Que legal. Lembrei você falando, eu lembrei de Moisés, né? Que nasceu, foi levado para lá e cresceu lá e aprendeu tudo aquilo, mas não sabia. De repente, ele tomou conhecimento do propósito de Deus naquilo ali. Que bacana, Igor. E hoje você está aí, eu sei que você trabalhou bastante com o mercado financeiro, e Suíça é um país muito importante economicamente para o mundo, né? É um país que eu ouço que se diz estar acima da Europa, né? É a Europa, mas não é a União Europeia, e está Uhum. acima da Europa. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a economia. Nós temos algumas outras informações sobre a Suíça, mas eu queria que você falasse daquilo que Deus te levantou, tem te levantado para fazer nesse tempo. E eu acho que é uma pegada muito diferente do missionário tradicional, né? Do que está Uhum. acostumado, aquele cara que sai, vai. Eu queria que você falasse um pouco sobre o mercado financeiro, o que a Suíça representa para o mundo e o que Deus te levou a fazer aí. Uhum. É, eu acredito que, como você diz, Deus trabalha de diferente maneira, né? Deus nunca levantou um perfil específico na Bíblia. Você está falando de Moisés, depois veio Josué, depois veio, né, Samuel e outras pessoas, e Deus foi levantando, e cada vez são perfis diferentes para áreas diferentes, né? Ah, é engraçado porque Deus coloca, eu sempre tenho a tendência a falar que o chamado ele vem muito mais de dentro do que de fora, né? Porque no primeiro tempo, quando eu nos primeiros anos como cristão e tudo, procurando entender o que Deus tinha para minha vida, a minha tendência foi querer ir para fora. Eu trabalhei muito com a Jocum, estive já em Nepal, Índia, Coreia do Sul, África do Sul, Burkina Faso, diferentes países buscando, indo para lá do missionário. Mas mais eu fui crescendo e amadurecendo, mas eu fui entendendo por que Deus me criou suíço e brasileiro, o porquê de estar nessa nação, o porquê colocar algumas características em mim. E a partir do momento que eu fui descobrindo isso, eu fui também amando essa cidade. O que estava no meu coração antes, e depois eu já vou entrar nessa questão do mercado financeiro, mas eu estou querendo falar sobre isso porque quando hoje de manhã ainda eu orava para esse momento que nós estamos tendo agora, Deus colocou muito forte no meu coração, me lembrou um livro que eu já li um tempo atrás, que eu tinha até organizado um seminário sobre ele, que é um livro, tá por aqui, né? Que é do Wayne Cordeiro, que chama 12 características, a Igreja Irresistível, né? Fala de 12 características da Igreja Irresistível. E uma vez ele conta sobre um homem que uma denominação ia pagar para ele abrir uma igreja no Havaí. E eles conversando, ele começou a confrontar esse homem e falar: tá bom, mas você ama esse povo, você conhece a língua, você gosta deles, você gosta da comida deles, você sabe como se pronuncia, e foi perguntando várias coisas, e essa pessoa não sabia muito o que responder. Até um ponto que ele fala sobre a comida, ele fala: sim, sim, tem um restaurante asiático lá perto de casa que a gente vai de vez em quando, sendo que a gente sabe que o Havaí, né, eu já morei lá um tempo justamente na sede da Jocum, acaba que o Havaí é mais polinesiano, desse lado asiático, mas ainda é uma outra cultura. Então ele falou: cara, você tem que voltar para casa, eu te dou um conselho, cola um mapa da cidade onde você está e começa a aprender o nome das ruas, orar pelas pessoas lá e pedir Deus para te fazer apaixonado por esse povo. E eu venho falando isso porque eu acredito que Deus vem levantando diversos perfis de missionário. Pessoas que vão vir realmente como missionário, como a gente entende, que levanta mantenedores, como a gente entende pela
Procon, pela Missão Horizonte, por diversas missões que vão levantar recursos e vão vir plenamente no ministério, mas Deus também vai enviar, eu acredito que ele vem levantando pessoas em outras áreas, em outras esferas da sociedade. Pessoas que, através hoje do marketing digital, levantam recursos, pessoas que na área de business, pessoas formadas que saem do Brasil para poder vir para cá, impactar uma área da sociedade e trazer o evangelho do reino de Deus e no lugar que Deus traz eles. Então, eu acredito que a única coisa que é importante é a gente deixar Deus nos tornar apaixonado pelo lugar que a gente está. Hoje eu amo essa Legal. cidade, um negócio que eu comecei a fazer é estudar a história daqui para poder justamente fazer tour da Reforma. Tem um amigo meu que acabou publicando esse livro aqui, que é um tour da Reforma em livro, e a gente vem trabalhando junto para poder proporcionar esse estudo da Reforma para as pessoas que vêm para cá, grupos e tudo, e até pessoas locais, para realmente transmitir o que Deus vem fazendo aqui e fez aqui na área do Evangelho. E eu estava só realmente Legal. com isso no coração, porque eu acredito que, por mais que a gente vai falar de diversas coisas, uma coisa é certeza: qualquer missionário tem que amar o lugar e o povo ao qual Deus envia, porque sem essa compaixão e esse amor fica muito, muito, muito difícil o trabalho. É verdade que a Legal. Europa é um lugar que tem finanças, mas é um território muito difícil. Eu acho mais fácil, eu já tive na Ásia, na Oceânia, na África, no Oriente Médio, ministrando, fazendo diversas coisas. Às vezes eu acho mais fácil fazer esse trabalho lá do que fazer aqui na Europa, Com por, certeza, por concordo com diversas você. razões. Acaba que Mamon acaba sendo Mamon, Leviatã e diversas outras entidades acaba tendo um poder muito forte aqui, acaba tendo muitos altares de morte, de dinheiro que são levantados, então necessita muita batalha espiritual e muito de Deus para poder derrubar essas coisas, né? E então, por exemplo, na questão financeira, hoje a Suíça, ela consegue estar nessa situação privilegiada no meio da Europa, porque ela é uma das maiores exportadoras de capital financeiro, não somente da Europa, mas do mundo. Hoje, aqui na Suíça, só em Geneve, a gente tem mais de... Bom, estou com uma estatística de 2019, teria que ver agora depois dessa crise, mas a gente tem mais de 110 bancos só em Geneve. Bancos, entre Uau. bancos, mais bancos systemics, que a gente fala que são bancos muito grandes, too big to fail, né? UBS, Raiffeisen, Credit Suisse, HSBC, etc., mas também bancos privados. Então, acaba tendo um capital muito grande aqui. Muitas das decisões do mundo são tomadas também. Aqui em Genebra, a gente tem mais de 200... em Genebra, a gente tem uma bacia de população de 350 mil pessoas, mais ou menos, né, no canton. E Sim. pode chegar até 500 se a gente pegar realmente as redondezas, mas com essa pequena cidade, vamos dizer, né, porque se a gente comparar algumas cidades do Brasil, é minúsculo, né? É. né? A Suíça toda, a gente está falando de 7,8 milhões de pessoas na Suíça toda, né? E a superfície da Suíça é mais ou menos 11 vezes melhor do que o estado de São Paulo. Então, não é algo tão grande. Mas um pequeno país como esse, a gente tem só em Genebra, nessa população que eu falei, 209 nacionalidades diferentes e línguas. Línguas, a gente escuta a gente falando. Hoje eu saí para poder almoçar com um amigo meu, para a gente dar uma volta, conversar, orar um pouco, que é alguém que eu trabalho aqui no ministério, né? Ele, por exemplo, é filipino-suíço, eu sou brasileiro, italiano, suíço-alemão, e só da gente passar numa rua a gente escuta russo, inglês, japonês, francês, português, espanhol. Então, tem essa riqueza de nacionalidade. A gente tem todas as ONGs do mundo, praticamente, estão aqui na Suíça. A sede da ONU, apesar de ser em Nova York, 70% a 80% das decisões mundiais dela e do trabalho é feito aqui em Genebra. E daí a gente tem a ONU. Do lado da ONU, a gente tem a gente tem a Organização Mundial para a Propriedade Intelectual, Organização Mundial da Meteorologia, Unicef, Organização Mundial do Comércio, e aí vai. Num lugar que chama Nation aqui, que é a Place des Nations, que é a Praça das Nações. E então a gente vê assim um impacto tanto espiritual como físico em Genebra enorme, financeiro,
político, em termos de governança global, e hoje meio que é essa a realidade. A minha esposa, as pessoas que sempre estão comigo, dão muita risada porque eu falo, olha, você quer discipular o mundo, você começa por Genebra, porque aqui é a capital do universo. Talvez Calvino tenha tido essa ideia também. Talvez. Que legal, que legal. Então, Igor, eu queria que você falasse um pouquinho mais para o pessoal que está nos assistindo a respeito dessa questão eu falei de Calvino, né? Mas passaram muitos reformadores. Você mostrou esse livro aí, achei super interessante. Eu não conhecia. Como é que a Suíça entrou nessa rota da reforma, né? E que Uhum. impacto que isso tem para o evangelho hoje, aí e para o resto do mundo, né? Se assim, eu sei que o nosso tempo não é muito longo, né? É claro, caberia muita coisa para falar, mas de Com maneira certeza. resumida, o que que você pode falar para a gente? Geneve, é considerada como o que a gente chama de cidade-refúgio. Muitas pessoas no mundo que a gente não tem ideia passam e passaram por aqui. Pra você ter uma ideia, pessoas como Lenin, que foi meio que o fundador do comunismo, acabou sendo refugiado em Genebra. Mas outras pessoas, existe na área econômica, as pessoas que estão na área econômica vão entender, existe um benchmark que é meio que um index financeiro que chama MSCI World. É o index que vai demonstrar como que a economia mundial está funcionando. Foi criada um lugar que é 10 minutos aqui de casa. Ano passado, Bill Gates esteve aqui fazendo uma patente. Eu conheço uma família com quem a gente vem trabalhando na área ministerial. Há 6 meses atrás, eles batizaram a sobrinha do Bin Laden aqui no Lago. Uau! Então, a gente vê, tipo, pessoas na atualidade e mesmo no tempo moderno, meio que passando por aqui. Max Weber, grandes pensadores, o pai do capitalismo, que é Max Weber, né? E diversas outras pessoas acabam transitando por aqui. Genebra, quando você vai ver do ponto de vista antropológico e de um ponto de vista, de vez em quando me foge um pouco umas palavras, que não é todo dia que eu falo português, mas me desculpem. Mas você acaba vendo que a cidade, a gente pode ir até a época das celtas, dos bárbaros, antes mesmo, Júlio César passou por aqui. Então, não foi diferente com pessoas que, por essa questão de ser uma cidade-refúgio, não foi diferente com reformadores, não foi diferente com pessoas, homens de Deus. Calvino, ele não era suíço, ele era francês. Sim. Né? Nós tivemos Zwingli, em Zurique, que fez um grande trabalho, foi um grande reformador. John Knox, que é alguém mais anglo-saxão também. Bessel e Farel. Farel, ele é de uma cidade que chama Egla, e que fica um pouquinho depois de Lausanne ainda, 40 minutos depois de Lausanne, perto de Montreux. Então, a gente vê a Suíça que sempre teve esse lugar de refugiados, de acolher refugiados. Durante a Segunda Guerra Mundial foi assim. Na época da perseguição que começou na Europa, nós tivemos os Huguenots, né, Huguenots, que foram pessoas que fugiram da França. Nós tivemos pessoas perseguidas da Itália, nós tivemos pessoas perseguidas da Holanda e diversos lugares da Irlanda que acabaram vindo aqui. Então, alguns homens de Deus perseguidos pelo trabalho deles encontraram refúgio em Geneve e se tornou meio que um hub ministerial, no qual a gente vê de Martim Lutero, Zwingli até Calvino, a história da reforma sempre estando em contato com esse lugar aqui. Calvino foi a única coisa muito interessante é que Calvino foi mais a gente conhece o lado pastor, mas na verdade Calvino foi mais que um apóstolo. O Farel, ele tinha conquistado diversas cidades, evangelizado cidades inteiras como evangelista, ele chegou em Genebra e ele bateu no muro. Ele entendeu que as fortalezas da cidade, na época realmente tinha fortalezas aqui em volta da cidade, que era uma cidade forte. Essas fortalezas, na verdade, elas eram também espiritual. E quando João Calvino esteve aqui, ele com outro cara chamado Fromont, né, que era um pregador do evangelho também, um evangelista, um mestre, eles acabaram chegando em Calvino e falaram, é o seguinte, a gente soube do trabalho que você fez em Paris, a gente acredita que você é o cara que tem que estar aqui nessa cidade para ajudar a gente a realmente transformar essa nação.
E Calvino não quis parar, o Calvino estava indo para Basel, estava indo para o lado do Suíça alemã para poder continuar estudando. E o que aconteceu é que Fromont e Farel no caso, Farel ele era um cara um pouco mais evangelista, colérico, não sei como dizer isso, um cara mais sanguíneo, um pouco mais que nem Pedro. Colocou o dedo na cara de Calvino e falou, cara, que Deus amaldiçoe seus estudos se você não voltar e ficar aqui pregando o evangelho. Calvino foi, deu um monte de problema, Deus amaldiçoou mesmo, ele voltou e entendeu que ele tinha que ficar aqui. E aí começou esse trabalho da reforma. Mas é interessante porque a reforma, ela tem alguns aspectos. Ela tem um aspecto acadêmico. A primeira, eu sempre falo, a primeira universidade do mundo, lógico, não foi aqui. Teve na Pérsia, teve em outros lugares. Aqui é uma das mais antigas, mas não é a mais antiga. Mas aqui a gente tem a primeira universidade pública do mundo. Então, foi aqui que começou as universidades se tornarem públicas e poderem dar acesso à educação às pessoas, um conceito que Lutero já tinha, mas que Calvino conseguiu colocar em lugar. A inovação que veio através da máquina da prece, né, que é a impressora da época, né? Acho que imprimaria, não sei como que fala, me ajuda aí. Impressora. É impressora, né? É. E diversos avanços tecnológicos, assim, o lado social, são conceitos que começaram a nascer. Por quê? Porque Calvino, ele não via a Bíblia como um livro eclesiástico, ele via a Bíblia como um livro que tinha que transformar a sociedade. Então, ele via isso, ele era jurista, antes de teólogo, ele era jurista de formação, e ele pegava a Bíblia e ele fala, ó, isso daqui é uma constituição do reino de Deus em termos de leis. Então, essa constituição tem que ser aplicada. Eu quero fazer de Genebra um protótipo de uma cidade celeste. E através disso começou a vir diversas coisas, como se disse, a gente não tem muito tempo. Mas, para resumir, foi realmente, houve um acolho, tem um DNA, uma herança, acolheu esses homens de Deus transformaram daqui, e daqui começou a se exportar para o movimento missionário à volta ao mundo. Que legal. E isso tem todo um impacto nesse país, né? Porque a Constituição da Suíça, ela fala de Deus. Não é isso? A Constituição começa falando que, apesar das leis estarem escritas, elas são submetidas a Deus e ao povo. Uau. Por isso que a gente até hoje é uma democracia semidireta. Uma democracia semidireta é que... vou dar até um exemplo aqui para vocês. Cada 2 ou 3 meses eu recebo correios assim. O que é isso? Cada 2 ou 3 meses eu voto. Aqui eu tenho umas 6 coisas que eu tenho que votar. E eu voto desde, não queremos fazer parte da União Europeia, vamos aderir aos direitos humanos colocado adiante, a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, como será que os fazendeiros têm direito de encortar ou cortar o chifre das vacas? Será que a gente, na cidade de Genebra, deveria ter menos, e foi o que aconteceu, infelizmente o trânsito está um pouco horrível por causa disso, a gente votou recentemente que a gente queria diminuir as faixas de carro, né, as vias para o carro andar, e ter mais de pedestres e de bicicletas, ciclovias, para justamente as pessoas poderem, vamos dizer, ser mais ecológicos. Então, a gente vota por tudo. Teve um estudo na época que eu estudei ciências políticas aqui, que falava que a gente vota tanto, a gente votou, nesses 20 anos, a gente votou tanto quanto o resto do mundo junto. Uau! Caramba. A gente vota umas 30 coisas por ano, vem nesses envelopes, a gente abre, vem uma informação objetiva do texto de lei, as pessoas contras, a favor, o que eles falam, você lê, você pega o tempo e você vota. Não é obrigatório, mas a maioria dos suíços votam. Exerce esse direito, né? Legal, Igor. E aí em Genebra também tem o Muro dos Reformadores, não é? Exatamente. Fica aí outro monumento em homenagem a isso tudo que foi feito. Isso tem um impacto direto, então, na prosperidade, eu creio assim, desse país, né? O fato de estar tudo isso acontecendo, todo mundo ligado, de certa forma, com a Suíça, o mercado financeiro, como você falou. Agora só uma coisinha, Cleiton, diga lá. Desculpa. Já que você falou da questão prosperidade, eu tinha até separado aqui para vocês, isso daqui é a moeda de 5 francos. Essa moeda aqui para quem está na Europa, 5 euros, breve, é uma moeda maior, né? Depois começa a vir as notas, né?
Essa moeda, aqui do lado em latim, não dá para ver, mas em volta dela está escrito Dominus Providebit, quer dizer, Deus proverá. Quer dizer que até hoje a marca em volta da moeda está escrito que Deus proverá nas finanças desse país. E isso daí foi algo, coisas que foram votadas e colocadas em questão da reforma. Então a Constituição, o hino nacional suíço, que é um salmo praticamente, que fala que dos montes viverão o avivamento no dia que Deus se levantar através dele, e até a moeda, todas essas coisas trazem benefícios espirituais, de prosperidades e conceitos bíblicos que são reais até hoje. Uau! Bem diferente da França, né? Que se a gente pega o hino francês... Mas nós vamos falar com os franceses agora. Vamos entrar em detalhe. Bom, diante disso tudo, parece, a gente ouvindo isso, que a Suíça é um país cristão na prática, parece que a Suíça é um país protestante, mas qual que é a realidade disso? E como é que é evangelizar na Suíça? Aliás, a Suíça precisa ser evangelizada? Há pessoas que não acreditam em Deus na Suíça, porque tudo isso que você falou, talvez para o brasileiro que já tem essa ideia de que a Suíça é boa, né? Muito boa, mas parece que não precisa de Deus. É essa impressão que se dá, né? Porque as pessoas, infelizmente, ainda associam muito missões com necessidades essencialmente sociais. E não é uma realidade necessariamente da Suíça, né? Pode ter até alguma necessidade social, mas não é para isso que se vai fazer na Suíça. Mas como é que é, então, evangelizar? A Suíça precisa ser evangelizada? Precisa e precisa muito. Eu estava me colocando em dia em questões de estatísticas um pouco desse encontro, e atualmente a gente pode dizer que 2% da Suíça são cristãos praticantes. 2%. Se a gente pega como, segundo os últimos dados do IBGE, por exemplo, do Brasil, né, que está falando de praticamente 30% de cristãos, né, a Suíça está falando de 2%, para um país que ainda é minúsculo comparado, né, ao Brasil. E então, sim, há essa necessidade. Há uma outra estatística, eu estou até abrindo ela aqui na minha frente, que fala da evolução. Em 1970, a gente tinha entre evangélicos e cristãos protestantes e católicos, a gente tinha uma repartição de basicamente 98%. Então, 1970 era o contrário, a gente tinha 98% de pessoas afirmando, lógico que é uma estatística, depois quem pratica a gente sabe que é uma realidade, que nem os 30% do Brasil, né? Mas, se a gente vê, nos anos 70 a gente tinha praticamente 98%, anos 80 desceu para quase 92%, 90 desceu, 2000 desceu, 2019, pessoas no papel, porque o que acontece é que a partir do momento que você se denomina, quando você, por exemplo, dá sua declaração de imposto, tá lá, sem confissão, você pode definir o que você porque em alguns cantões, que alguns estados, uma parte do seu imposto vai para a área eclesiástica, né? Lógico, os evangélicos, infelizmente, como novos, acabam não tendo isso, mas protestantes, você pode, por exemplo, fazer com que você paga 100% do imposto, 10% vai para o nível federal, 50% vai para o nível estadual, cantonal, né? Que a gente chama de canton. 30% vai para o nível comunal, que é do bairro, e, né, porque tem diferentes coisas que são organizadas segundo uma certa hierarquia, e um pouco vai para a igreja protestante ou católica. Então, as pessoas denominam, então isso faz com que a estatística, ela seja, ao menos no papel, fácil, né? Daí depois, lógico, que tem os não praticantes. Mas, em 2019, havia mais ou menos 50% das pessoas... não, desculpa, 40% das pessoas, não, perdão, 35% das pessoas que diziam católicas, 15, 20% das pessoas que diziam protestantes, e o resto ali, a gente tem evangélicos, muçulmanos, judeus, etc., né? Mas o que é interessante é que de 1970 para 2019 houve um aumento de 35% das pessoas que dizem sem pertencimento religioso, sem ter uma religião. Então a gente vê o laicismo, a gente vê
o agnosticismo, a gente vê o humanismo pegando lugar aqui na Europa de uma maneira que, na realidade, houve essa transformação. Então, hoje, realmente, praticante, a gente pode dizer facilmente que é 2% da população. Evangélicos, a gente está entre 0,4% a 0,5% da população praticante. É legal fazer uma divisão para o pessoal que está no Brasil entender que é diferente protestante e evangélico, né? O protestante é uma religião que ela é reconhecida oficialmente pelo governo, por isso recebe até alguma ajuda financeira, né? Benefício de impostos, enfim. Só que os protestantes, eles estão, por exemplo, você tem que, se você é pastor de uma igreja protestante, você vai fazer casamento homossexual, se o país, né, permite, não é isso? E hoje, inclusive, ano passado, os protestantes se reuniram, houve todo o debate e eles decidiram, como organização, impor a questão do casamento homossexual. Quer dizer que se, por exemplo, alguém vem, Igor, eu sou homossexual, quero que você case. Eu, vamos dizer, no meio evangélico, acabo não falando, não, eu não faço isso, é minha liberdade religiosa. No meio protestante, os pastores que eram contra isso, por convicção, tiveram que acabar saindo de uma certa maneira, porque eles não têm direito de ir contra. Hoje eles aceitam aborto, eles aceitam casamento homossexual e diversas outras coisas. Recentemente eles organizaram até um debate teológico sobre o lado fantasioso dos milagres, como se os milagres não existissem mais, mas que eram alegorias falando sobre o aspecto emocional da alma da pessoa. Uau. Então, tipo, refutando milagres, no caso, né? Estão negando a fé, não pode nem dizer outra coisa. Uma apostasia dos últimos dias. Bom, então, para o pessoal que está aí no Brasil assistindo, né, existe essa diferença, então, de protestante. Então, olha esse dado que você trouxe, Igor. Ele é muito sério, porque disse que um país ele é não alcançado pelo evangelho quando ele tem menos de 2% da população que professa a fé evangélica, né? Que pratica de fato. Então, são dados, por exemplo, da janela 1040, que é tão falada, é tão conhecida. Então, a Suíça, na verdade, ela está bem abaixo. Se são 0,4% de evangélicos, é um país que está altamente carente da mensagem do evangelho, apesar de tudo, né? Apesar de todo o bem que Deus já fez por esse país, de que homens de Deus fizeram por esse país, ela necessita do evangelho. Bom, eu queria que você dissesse assim, como que é evangelizar, que você contasse para a gente algumas experiências de evangelismo, dentro de toda essa racionalidade que o país tem. Você falou também uma outra coisa, que é o laicismo, né? Eu gosto sempre de enfatizar a diferença do laicismo e da laicidade. Onde cada um deveria... A laicidade é o princípio onde cada um devia ter liberdade para expressar a sua fé, para praticar, professar a sua fé. Já o laicismo, ele vem como que não, ninguém pode professar a sua fé, ninguém pode acreditar em nada, né? Ela abre uma margem até, se a gente for entrar em... Você que é um cientista político, mas eu vou aqui me arriscar, a gente entrar para uma visão comunista, né? De se afastar da fé e acreditar simplesmente no Estado ou em sei lá o quê. Diante disso, como é que se evangeliza nesse país? Então, por estratégia divina, eu acho, como em todos os lugares. Obrigado realmente por ter feito essa diferença, porque é uma realidade. A gente vê quando Jesus fala, né, o que é de César dai a César, ele está sendo justamente laico, né? Ele está falando, ó, na verdade foi Jesus o primeiro a ter falado historicamente. Ele criou uma questão laica, ó, o que é de César, o que é de Deus é de Deus. Então, cada um tem espaço para tudo. Totalmente diferente de quando você quer impor algo. E, nesse caso, o impor não pertencimento religioso acaba sendo a nova religião, né, mundial, entre aspas, nesse conceito. Né? Mas aqui a gente vê, eu diria, muita... Por um lado, a gente vive ainda surfando em benefícios da reforma, muito grandes. Por isso que a Suíça é o que é hoje, porque homens tiveram esse impacto. E o fato deles terem tocado a sociedade civil com o evangelho concreto e a transformação, a cultura do reino de Deus, a gente pode aproveitar disso até hoje. Mas essa onda não dura para sempre e ela vem ao contrário, cada vez mais difícil. Houve uma lei sobre a laicité, no caso que chama aqui, né, sobre
a laicidade, acho que fala em português, ah, ah, há 2 anos atrás, que foi votada, no qual hoje, por exemplo, a gente não tem mais direito de batizar pessoas no lago, para você ter uma ideia. Uau. Então, por exemplo, antigamente a gente fazia muito, era aquele evangelismo de rua, que você vai com som, com isso, com aquilo. Hoje, basicamente, você tem que ter um mandato da cidade para conseguir fazer esse tipo de coisa. E não é sempre que acontece. Daí a gente acaba tendo que ter outras estratégias. Por exemplo, tem aqui o que eles chamam de, no verão, lógico, antes do Covid, tinha uma reunião que acontecia uma semana inteira em Genebra, que é a festa da música. Então tem música por todo quanto é lado. Então você podia cantar músicas cristãs e era um jeito, né, de tem Evangelizar, pessoas né? que até hoje a gente acaba meio que fazendo evangelismo de rua, um a um, evangelismo silencioso com placas, diversas maneiras. Assim como a gente faz em outros países, a gente faz aqui, o pessoal da Jocum, etc. A única coisa que a gente fica de olho, já aconteceu de eu com outras pessoas, a gente subir numa fonte para poder pregar o evangelho assim, na cara, numa praça pública, e as pessoas chegarem e o policial fala, ó, desce, e dessa vez eu não vou dar multa para vocês, mas a próxima vez vocês vão preso. Então, Aconteceu comigo na França, quase fui preso nessa. então acaba que, tipo, em tempo e fora de tempo, a gente sabe que a gente tem que pregar o evangelho, né? Por eu ter crescido desde adolescente, as pessoas me verem antes e depois do Igor, eu tenho muito contato, eu trabalhei como corretor de seguros, eu trabalhei na área financeira, né? Um pouco que a gente está falando antes, então acaba que eu acabei tendo muito contato com muita gente. Então, através desse contato, eu sempre tentava, lógico, negócio é negócios, mas trazer parábolas, falar do evangelho depois também, quando as pessoas me davam oportunidade, ou até mesmo depois no pessoal, em ter amizade com essas pessoas e trazer elas para esse conceito. Então, eu diria que como antigamente, isso é algo que Deus vem trabalhando muito no meu coração. Recentemente eu estava com alguns líderes aqui, pastores e outros, que eu faço parte de algumas redes de ministros evangélicos aqui da Europa, aqui do Brasil e tudo. E eu estava com eles e eu perguntei para eles a seguinte coisa. Eu falei, me digam, qual que era a estratégia e o método de evangelização da igreja primitiva? Essa é a pergunta que eu falei para eles. Me mostra lá, eles saíam na rua com caixa de som, como que eles faziam? E daí eles ficaram um pouco assim, eu falei, não, basicamente, e quando a gente vê isso, a gente vê que na Bíblia, Jesus, os discípulos, eles não falavam, nós somos discípulos, nós somos cristãos, etc. Foram as pessoas, inclusive um tempo depois que Jesus morreu na Antioquia, a primeira vez que o termo cristão, que quer dizer pequeno Cristo, foi utilizado, né? As pessoas olhavam para o estilo de vida dessas pessoas, viam que isso refletia o estilo de vida de Cristo, sabiam que eram discípulos e falavam, nossa, esses são cristãos. Então, eu acho que hoje, e isso é mundial, o melhor jeito de evangelizar é você tendo um lifestyle, um estilo de vida que é de um cristão genuíno. Essa é a primeira coisa. Eu acho que é Legal. realmente o método que Deus vem usando, que é ir de fazer discípulos, ensinando tudo que eu vos ensinei, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda é procurar usar estratégias. A gente sabe que no tempo como hoje, por exemplo, a gente usa muito a questão das mídias sociais, né, de outros jeitos por causa dessa questão de pandemia em alguns lugares, por exemplo, aqui em Genebra até agora os restaurantes estão fechados, as lojas, e a gente está no lockdown aqui. A gente sai, tem direito de sair, não é um lockdown completo como em alguns lugares. Eu sei que em Portugal vocês têm muito mais restrição, às vezes não pode andar de um lugar para outro, não pode É atravessar, verdade. mas acaba que realmente a França está com o toque de recolher a partir das 18 horas. Todo final de semana, às vezes, a gente está recebendo gente que são amigos da França, que moram aqui do lado, porque, por exemplo, eu estou a 10 minutos da fronteira francesa, né? Então, acaba que eles, para poder virem, pegar um culto aqui ou fazer alguma coisa aqui, eles acabam dormindo aqui em casa. Então, a gente está meio que sempre acolhendo pessoas todo final de semana para poder ter esses tempos e tudo mais. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque no tempo como hoje, eu acho que eu posso enumerar uma lista com 30, 40 tipos de métodos de evangelização que são feitos, mas a real é estilo de vida e, ao mesmo tempo, estratégias específicas dadas pelo Espírito Santo.
né? Cada Legal. país, eu sempre falo que é muito legal os métodos que existem, MDA, DNA, diversos métodos de discipulado, métodos de evangelismo. Eu gerei o Global Outreach Day, né? Que é o Dia Mundial de Evangelismo, aqui em Genebra. Durante 3 anos eu fui um dos líderes do comitê. Então, acaba que tem diversas coisas que a gente usava ou vai usar. Mas, por mais que essas coisas funcionem em outros países, não quer dizer que a gente pode pegar e aplicar como isso, né? A gente tem que receber a estratégia do alto com a autoridade local que Deus nos dá a partir do momento que Ele nos comissiona para um lugar, né? Legal. Então, para você, o estilo de vida. Ou seja, na verdade, Igor, Jesus, quando ele falou assim, que nós receberíamos o Espírito Santo, né? Ele disse assim: vocês vão receber o Espírito Santo e vão plantar igreja, ou vão fazer esse tal do evangelismo, ou vão fazer. Ele falou: e ser-me-eis testemunhas. Então, acho que isso que você falou, Exatamente. nós simplesmente testemunhamos aquilo que ele fez na nossa vida, né? E quem ele é. Então, acho que dentro desse estilo de vida é isso, é testemunhar o que Jesus fez na nossa vida, e daí vem os relacionamentos, né? E tudo vai avançando. Você falou a respeito da questão de música, e falou de Jocum também. Uma Aham. coisa interessante, a gente não está fazendo propaganda da Jocum, né? Mas como Jocumeiro, a Exato. gente fala um pouquinho, mas é legal porque a Jocum é uma das portas para se entrar na Europa em missões. Uhum. Uma das portas, né? Se Deus direcionar você que está aí nos escutando sobre isso. E é interessante desmistificar, porque, infelizmente, a Jocum no Brasil, em muitos estados, ela não é bem vista. Mas ela tem um trabalho muito bacana aqui na Europa, especialmente na Sim. Suíça, onde foi a primeira base da Europa, né? Uhum. Pelo menos a primeira base de língua francesa, né? Não, Para o foi mundo a francophone. primeira. A Jocum começou em Lausanne, aqui. A Jocum começou em Lausanne, isso mesmo. Tinha lá, o Havaí veio depois, né? Mas ela começou aí. Aham. Então foi a primeira Jocum, foi aqui na Suíça. Uhum. Então, me embolo um pouco nessa história. Mas começou aí, e até hoje tem. Uma coisa interessante é que o inário em francês, ele é o inário da Jocum, né? Que Aham. muitas igrejas usam, não é isso? Sim, sim, com certeza. O inário, então, que você canta, os louvores em francês, não só na França, na Suíça, mas como os países da África também, né? Sim. O Gabão, a Argélia, quando se tem igreja, né? Países já muçulmanos, mas que vem dessa estrutura da Jocum. Então, fica a dica para quem está no Brasil e quer vir para cá, vale a pena dar uma pesquisada nisso aí. Igor, eu sei que a gente já Sim. está aqui com o tempo estourado, não é? É, Mais 10 minutos aí. Legal. Eu queria saber de você, que você falasse assim para um vocacionado, a pessoa que é brasileiro ou de outra nacionalidade que está nos escutando e pensa em vir para a Suíça, em missões. Como é que essa pessoa ela tem que se preparar? O que ela deveria fazer, pensar, estudar? Como é que é o preparo para chegar até aqui? Uhum. Eu acredito, ah, a partir do momento que você quer entrar em relação com as pessoas, como a gente falou, né, dessa questão de relacionamento, ah, a língua é algo essencial, né? Legal. E aí, Atualmente, quantas línguas, né? daí depende da região que você vai. São 4 línguas. A gente tem o suíço-italiano, o suíço-alemão, o francês e o romanche. Mas o romanche, se realmente Deus tem que te comissionar especificamente, porque é 0,01% da população que ainda fala hoje, que é um latim misturado com um pouco das 3 línguas, né? Eu Uau. conheço um missionário que chama Sacha, que eu gosto bastante do Grison. Esse missionário, ele fala essa língua, mas ao mesmo tempo ele não é muito missionário nessa região, porque ele vai sempre no Oriente Médio, para esses lugares, o cara já foi preso, atiraram nele, foi viver várias coisas doidas, e ele sempre fala, ele não consegue ficar 2 semanas aqui na Suíça, que ele fala que o conforto começa a Incomodar. meio que tocar ele, e ele precisa estar nesse país. Esse é um caso específico, mas se Deus te chamar, amém, né? Mas essas 3 línguas, vamos dizer, dependendo de onde você for, vale a pena você trabalhar ela de maneira antecipada, né? Existe atualmente, eu vi um estudo recentemente de 2018 falando que existem, só na Suíça romande, na parte francofônica, 392 igrejas. Então, a gente Uau. está falando de um monte de igreja, uh,
tocando 2% da população. Tipo, na verdade, não. Se a gente pegar só a parte como onda, a gente vai falar 1%. Vamos pegar metade. Acho que é menos que isso, mas 1%. Então, lógico, tem sempre espaço para igrejas, mas existem lugares, por exemplo, Genebra, a gente tem 105 igrejas sobre esses 392, 105 estão em Genebra. Canton de Vaud, que é logo aqui do lado, Lausanne, Montreux, diversos lugares, está falando de 142 igrejas. Então, primeiro, se Deus vier te trouxer para cá, eu sempre falo, cara, não sai abrindo igreja. Vê para que ele te... Saiba o porquê, saiba o que, saiba o quanto e saiba com quem. Entendeu? Que eu acho que mais vale a pena você poder entrar em contato com instituições que já estão no lugar e ser uma bênção do que abrir, né? É uma coisa que eu, assim, que eu estou falando, mas lógico, é o Espírito Santo que Legal. tem que convencer o coração, não é. Então, se prepare na língua, saiba o que, por quê, como, etc. Realmente tenha uma direção específica da onde Deus quer te mandar e o quê. Se prepare culturalmente. Eu acho que o que eu falei antes da história de, cara, abre o Google Maps e começa a se interessar no lugar onde você está, o que as pessoas comem, o que que elas fazem, como elas são, e venha visitar uma primeira, uma segunda vez, estabeleça alianças locais, e tudo isso, para mim, é algo na questão que vai trazer bastante sucesso. Outra coisa que eu falo hoje para missionários é pensa na fonte de renda, porque antigamente é difícil para caramba. Genebra, durante muito tempo, eu vi homens de Deus falando que era um lugar de matar profetas. Sim, sim, Quantos sim. homens de Deus vieram para cá e o ambiente aqui é pesado? Não é à toa que quando eu contei a história de Farel, grande evangelista, veio, bateu no muro e falou, cara, eu preciso de um apóstolo aqui, não é para qualquer gabari. Então, o que que acontece? Eu já vi muitas igrejas abrirem, fechar, já vi diversas coisas nesses 14 anos, já procurei ajudar ao máximo, mas eu acredito que hoje você pode se preparar de maneira diferente. Por exemplo, eu conheço pessoas que estão aqui que, graças a Deus, têm um trabalho através do marketing social, marketing digital, né? Que levantam recursos e que conseguem, através disso, viver aqui. Porque pessoas que vêm, não estou falando que é errado ou qualquer coisa, mas pessoas que vêm, que acabam passando 3 meses difícil, depois achar um trabalho na limpeza, 4 horas da manhã, e que depois você trabalha 8 horas assim, você ainda sai e vai fazer evangelismo e culto. Nossa, tem gente que não aguenta fisicamente, quanto burnout, quanta gente que veio com um bom coração e boa missão, só que acabou batendo no muro. Então, veja a estratégia que Deus vai levantar para você levantar recursos e eu diria que assim, a frio são alguns conselhos que talvez eu pensaria em outras coisas, mas são alguns conselhos que eu poderia, assim, dar. Eu acho que tem boas maneiras, Deus vem levantando profissionais, se, por exemplo, você fala inglês, eu conheço pessoas que vieram através da ONU e que hoje vem fazendo um trabalho missionário incrível aqui, outras Legal. pessoas que vieram trabalhar no banco, arquitetos e outras coisas, se prepare, porque através das esferas de influência, através do mercado financeiro, através de outras coisas, Deus pode não somente te usar lá, mas ser te fazer de você como Paulo, um fazedor de tenda. Paulo vendia tendas e abençoava a obra. Então, da mesma maneira, eu acredito que hoje, para a Europa, do jeito que é, acaba sendo uma estratégia de Deus. Porque não tem aquela questão de a pessoa veio roubar recursos, ou desviar riquezas, ou não veio só sugar o país. Não, você vem através de um jeito prático também trazer o seu know-how, abençoar o país. E o país honra isso. Eu conheço duas, três pessoas que, porque elas vieram desenvolver um trabalho econômico, um outro na área de gráfica aqui, benção. Geneve deu até documentação para eles, né? Vou falar, o Legal. trabalho que você faz, ninguém está fazendo, a gente quer honrar vocês, bem-vindo seja um cidadão do país. Então tem uma honra em fazer as coisas dessa maneira também. Que legal, que legal. Então, só aproveitando aí a deixa que o Igor falou da língua, né? O canal Missões da Europa tem também uma escola de idiomas que são professores, que são missionários, exatamente como o Igor falou, essa bivalência aí, que são capacitados para o ensino de idioma, e você pode aprender com missionários, e com isso você vai estar se ajudando e ajudando também na obra, né, no avanço do ministério aí. Aqui no link da descrição vai ter aí, na descrição do vídeo vai ter algum link aí falando sobre isso, você pode clicar lá para saber mais informações. Igor, caminhando aqui já para o final, dessa nossa entrevista. Espero que seja a primeira, né? Quem sabe, eu tenho certeza que tem muito mais coisa para falar.
E Com quem sabe a gente pode certeza. marcar aí Não, bem. uma próxima oportunidade para falar de mais assuntos. Mas eu queria te dar um Sim. espaço aí para você. Aliás, antes disso, eu queria perguntar a respeito de igrejas. Você falou de bastante igrejas Sim. locais. Existem Uhum, muitas igrejas suíças ou uhum, igrejas de imigrantes. Como é que é isso? sim. Aqui eles definem de diferentes maneiras. Existem as igrejas históricas, igrejas tradicionais, igrejas locais, igrejas étnicas, igrejas internacionais. As igrejas internacionais, basicamente, são igrejas, geralmente, que falam inglês ou de que a população muda a cada 3 anos. Funcionário, por exemplo, em Geneve, tem igrejas que eles vêm um monte de gente da ONU, dos Estados Unidos, do Nigéria, de outros lugares, que são cristãos e acabam procurando igreja internacional. Então, uma igreja que eles meio que tem 3 anos para trabalhar na vida de uma pessoa, porque as pessoas rodam muito. Existem igrejas étnicas, né, que são igrejas que acabam fazendo os cultos nas suas próprias línguas, né? Igrejas brasileiras, espanholas, sul-americanas, africanas, etc. E daí existem as igrejas locais, que são as igrejas francofônicas que nasceram ali, denominações, né, do país, igrejas históricas esqueci o outro termo agora que eu falei. Bom, igrejas históricas são igrejas, por exemplo, a minha igreja, que eu faço parte hoje, inclusive da liderança e tudo, ela ela está fazendo 90 anos e é uma igreja relativamente jovem. É uma igreja que Hum, acabou, as raízes delas é do avivamento do país de Gales, de George Joffrey, que acabou passando por aqui e fundando ela. Que é a uau. igreja, vamos dizer que é o que eles chamavam na época de evangelho de 4 ângulos, é mais ou menos que um pouco uma quadrangular, mas não tem nada a ver meio com É, a quadrangular do Brasil, né? Mas mais ou menos assim. Mas existem outras igrejas, por exemplo, agora eu vou ter um call com um pastor de uma igreja que eles nasceram do avivamento de Genebra, então a gente está falando de 1812. 200 anos É uma igreja com atrás. mais de 200 anos, mas é uma igreja hoje aí. A gente tem Hillsongs, Planet Shakers, igrejas com assim, nomes conhecidos no mundo inteiro, como a gente tem igrejas realmente de plantação europeias, tem um pastor amigo meu que veio de Madrid implantar aqui. Então, realmente é bem, como a Suíça, bem multicultural, né? Legal. E Bem são igrejas diversificado. avivadas, pentecostais ou são igrejas mais tradicionais, em geral? Tem de tudo. Reformadas, protestantes, existe. Aqui é que tem diferença: tem católicos romanos, católicos cristãos, protestantes, tem evangélicos, evangélicos pentecostais, evangélicos mais batistas, pessoas que são mais da luterana, mas eu diria que a maioria dessas igrejas hoje, o que vem crescendo são as igrejas pentecostais carismáticas, né? Apesar do pentecostalismo no suíço ser diferente do Brasil. Eu Hum, sempre falo que quando eu discipulo um suíço, a dificuldade é fazer ele se expressar mesmo, né? Assim, com mais liberdade. E já um brasileiro, às vezes, ele faz ele ficar mais em silêncio, mais reflexivo, né? já. Porque ele se faz emotivo. Então, é interessante de Legal. ver essa mistura. Então, a gente vê igrejas aqui, a minha igreja, você nunca vai ver, uau, tipo, que nem a gente, sei lá, vai no Instituto Ramar, ou tem o Famintos, uma reunião assim, onde a gente vê essas coisas, assim, o poder de Deus explodindo e tudo, mas a minha igreja, às vezes, tem pessoas que se levam à profecia, outros que se levam à interpretação, falar em línguas, dons de profecias, então é uma igreja avivada, mas no jeito suíço, porque o suíço, ele é tendência mais introvertido que extrovertido, né? Não quer dizer Legal. frio. Isso é um negócio que eu detesto, é a pessoa que vem na Europa e que fala, não, a gente vai trazer o fogo porque aqui eles são frios. Não é que eles são frios, é que eles têm um jeito diferente de expressar, mas tem uma riqueza e uma bênção nisso. Eles têm que Legal. respeitar. Tem que o evangelho, eu sempre digo essa frase que ela é do Ronaldo Lidório. Principalmente em missões, o evangelho ele deve ser comunicado biblicamente fiel, de maneira biblicamente fiel, mas culturalmente inteligente. Uhum, Então, nós precisamos exatamente. ser biblicamente fiéis, mas culturalmente inteligentes. Então, precisa respeitar a cultura do suíço, né? Eu contei para você, em uma conversa em off, que eu fui pregar numa igreja em Aubonne, aí na Suíça, Uhum, e
paguei mico, né? Uma expressão em francês, mas você falando, eu fui me lembrando que exatamente é uma igreja pentecostal, ou pelo menos eles acreditam na manifestação do Espírito Santo, nos dons, mas é bem tranquilo o culto. Igor, eu queria deixar esse espaço final aí para você fazer as suas considerações finais. Fica à vontade, deixa a sua mensagem final aí para quem está nos assistindo. Ok. Primeiro, eu falo bastante. Desculpa se às vezes foi muito perdido qualquer coisa, tentei guardar né, a ideia central e tudo, mas é que realmente é uma temática que me apaixona, missões. Vou dizer que as primeiras... Desde sempre eu venho envolvido com missões, eu amo, e eu acredito que no tempo de hoje Deus vem... houve uma transformação no Axe missionário. A gente viu no passado muito do norte, pessoas do norte e na Suíça, por exemplo, enviando missionários para o sul da hemisfera. E hoje eu acredito que é o contrário que vem acontecendo. A gente vê africanos, indianos, brasileiros, sul-americanos, pessoas incríveis vindo para cá. E não colonizar em retorno, porque houve um aspecto meio colonizador em alguns aspectos, não em todos, não na missão cristã, mas isso pode ser bem pejorativo, mas na realidade é que a Europa enviou, hoje isso deu frutos e hoje vem vindo de volta. Então, se você tem um chamado para a Suíça, para a Europa e tudo, realmente que Deus possa te dar estratégias, não pule a fase de preparação, e Deus nos chama a ser a eclesia dele, né? A eclesia não era... quando Deus falou sobre Pedro, sobre essa rocha, eu construirei minha igreja, a palavra é eclesia. Ele não está falando da sinagoga, ele poderia ter usado a palavra sinagoga ou qualquer coisa, ele não está falando de templo, não está falando de denominação, ele está falando de agentes de transformação, embaixadores do reino de Deus. Então, aonde Deus te enviar, como Deus te enviar, eu acredito que, principalmente se você é brasileiro, hoje o Brasil está sendo um celeiro de avivamento, e através desse celeiro de avivamento, muitas pessoas capacitadas, homens e mulheres de Deus, têm esse chamado que vem crescendo e que vão vir para aqui. Então, não negligencie isso, nós precisamos de você. Um amigo meu prega uma palavra que chama o chamado macedoniano. O macedoniano aparecendo para Paulo e fala: venha para cá nos ajudar. Eu gostaria de falar a mesma coisa. Se é a sua missão, venha, passe, cruza a Macedônia, vem para cá nos ajudar, mas que realmente isso seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus e através do processo e o tempo dele. Eu diria que é um pouco isso que vem estando no meu coração, mas há espaço e há necessidades, então não pense também duas vezes. Que legal, Igor. Muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas palavras. Eu tenho certeza que vai enriquecer muitas pessoas, como eu falei no começo, né? Quando a gente falou lá de mercado financeiro e tudo mais, tem pessoas que também têm são bivocacionados, e com certeza essa sua fala vai edificar e vai encorajar muita gente a vir para esse continente. Não é fácil, o desafio continua, nunca foi fácil. Jesus não foi fácil para ele, né? Teve que morrer por isso. E o Senhor tem nos chamado também assim, para entregarmos a nossa vida. Mas obrigado pelas suas palavras e até uma próxima. Com prazer, Deus abençoe.